A paz do Senhor e Salvador Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Eu sou Wellington Oliveira e no vídeo de hoje eu quero dar continuidade à aula que tivemos anteriormente sobre teologia. Lembrando que nós estamos fazendo teologia básica e estamos na matéria chamada bibliologia. Então, se você tem um desejo no seu coração de aprender, vem comigo, veja esta aula, participe dela e você vai ver que vai ser bênção para a sua vida. E eu já quero te convidar, se você não for inscrito no meu canal, se inscreva no meu canal. Ative o sininho das notificações para que você não fique por fora de nenhum vídeo que for postado aqui. Porque assim, eu acredito que vai ser bênção de Deus para a sua vida. E você não pode perder. Então, vem comigo, vamos para o vídeo e seja abençoado em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém? Paz do Senhor Jesus Cristo, olha aí de novo, Wellington Oliveira falando aqui. Então, como eu estava dizendo anteriormente, nesta aula de hoje a gente vamos estar dando continuidade ao que foi falado na aula passada. Então assim, se você não assistiu a aula passada, eu vou estar deixando o link aqui na descrição para que você possa assistir, para que você possa estar acompanhando o que foi falado. Lembrando você que isso aqui é uma aula básica de teologia, tá bom? Não é nada muito aprofundado, só que tem um conteúdo muito rico e muito edificante. Eu acredito que vai agregar muito no seu conhecimento, ok? Então assim, vamos para a aula. E o assunto de hoje que vai ser falado é valor espiritual das Escrituras. Sim, muitas pessoas, e eu acredito que você também já até mesmo viu, muitas pessoas acham que a Bíblia Sagrada é simplesmente um livro. Um livro comum como qualquer outro livro. Um livro que simplesmente você lê e você entende ele da maneira que você quiser. Na realidade, não é verdade. A Bíblia Sagrada, primeiro que você não entende ela da maneira que você quer. Até porque a Bíblia, ela tem a sua própria interpretação, ou seja, ela interpreta ela mesma. Então, assim, esse negócio de alguém falar, mas eu interpreto isso, eu interpreto aquilo, está errado. A Bíblia explica a própria Bíblia. A Bíblia interpreta a própria Bíblia. Então, assim, a Bíblia Sagrada, ela não é um livro comum, como muitas pessoas até mesmo acham por aí, não é verdade? A Bíblia Sagrada, ela tem um valor espiritual. Em primeiro lugar, que a Bíblia Sagrada, ela é um livro espiritual. O apóstolo Paulo vai dizer que as coisas do Espírito a gente não discerne na carne, e sim no Espírito. É por isso que para muita gente a Bíblia Sagrada é loucura. A palavra de Deus é loucura. O apóstolo Paulo mesmo vai dizer que a cruz para muitos é loucura. Mas para nós, oh glória, que somos servos do Senhor, é um poder de Deus. Entendeu? Olha que bênção. Jesus é maravilhoso, não é verdade? Então assim, a Bíblia Sagrada, ela tem um valor muito grande espiritualmente. Primeiro que a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. É a primeira coisa que você já tem que colocar no seu coração, querido. A Bíblia Sagrada, ela é a palavra de Deus. Ela é uma inspiração divina, como nós dizemos na aula anterior, que ela foi escrita por cerca de 40 autores. Preste atenção, cada autor com uma profissão diferente. Cada autor que morava em lugares diferentes, que viveram em épocas diferentes. Mas todos eles trouxeram para nós o mesmo conteúdo. Então assim, a Bíblia Sagrada é a palavra de Deus, foi inspirada pelo Espírito Santo. É o único livro que você lê e que o autor se faz presente. Então é um livro que você pode ler com tranquilidade, pedindo o discernimento do Espírito Santo. Ele vai te dar a revelação das linhas e entrelinhas da palavra de Deus. Muitas vezes as pessoas não sabem como é que faz isso, né? Tem muita gente que não consegue entender a Bíblia. Tem muita gente que pega a Bíblia daqui, pega a Bíblia dali,
tenta ler, tenta reler, só que não entendem, porque às vezes, claro, irmãos, eu não sou hipócrita de dizer que a teologia ela não funciona, ela funciona, é necessário você ter uma teologia, só que se faz necessário também você ter a unção, você ter a graça do Espírito Santo lhe ensinando e ministrando dentro do seu coração a palavra de Deus. Olha só, misturando graça, misturando conhecimento, como diz o apóstolo Paulo, crescendo na graça e no conhecimento, as coisas é muito diferente. Então é necessário você crescer no conhecimento, mas você sempre pedir para o Espírito Santo lhe ensinar e o Espírito Santo lhe direcionar dentro da palavra de Deus. Porque assim, aliás, ninguém conhece a Bíblia melhor do que o seu próprio autor, não é verdade? O Espírito Santo ele conhece a Bíblia porque ele inspirou, ele fez com que ela pudesse ser escrita. E hoje temos ela aqui em mãos para ler e aproveitar da maravilhosa palavra que é a palavra de Deus. Então assim, a Bíblia ela tem o seu valor espiritual. O seu valor espiritual como um livro e o seu valor espiritual como um alimento. A Bíblia Sagrada é o único livro que pode alimentar a alma de um ser humano. Você pode comer, mas a Bíblia Sagrada é a única que pode alimentar a alma. O que você come alimenta a sua carne, mas o que a Bíblia Sagrada lhe proporciona alimenta o seu espírito. O interessante é que Jesus uma vez ele vai dizer o seguinte: eu sou o pão que desceu do céu. Ou seja, ele é o alimento que desce do céu. Aí você me pergunta, mas o que Jesus Cristo tem a ver com a Bíblia? Primeiro, a Bíblia é a palavra de Deus. Se você for ver no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 1, ele vai dizer que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, e o Verbo estava com Deus. Versículos à frente ele vai dizer que este Verbo desceu e se tornou em carne e habitou no meio dos homens. E Verbo é palavra, e a palavra é Cristo, e Cristo é Deus. Então se você se alimenta da palavra, você está dizendo consigo mesmo que você está se alimentando de Cristo Jesus, que é a palavra de Deus. Olha só, o valor que as escrituras têm. Tem muitas pessoas hoje em dia que não dão valor mais nas escrituras, não é verdade? Tem muitas pessoas que acham que a Bíblia ela simplesmente é um livro que você abre no Salmos 91 e deixa aberto, e Deus vai trazer proteção para a sua casa, e não é bem assim que funciona. Jesus vai dizer que se nós estivermos nele e a palavra dele estiver em nós, pede tudo ao Pai, que ele nos dará. Ou seja, há uma condição para que a palavra de Deus venha se cumprir na minha e na sua vida. Há uma condição para que este livro espiritual se cumpra na minha e na sua vida. Além da Bíblia Sagrada ter seu valor espiritual e o seu valor como um alimento espiritual, a Bíblia Sagrada tem um valor como guia. Ou seja, a Bíblia Sagrada é a bússola do homem que leva um homem pecador ao arrependimento. E assim faz com que este homem, então, tenha como herança a salvação, que é gratuita e que Deus nos oferece por intermédio da sua graça. Não é porque nós merecemos, não, olha, nós não merecemos nada, né? A gente somos falhos, a gente somos pecadores, só que assim, Deus ele não está aqui para te rejeitar. Deus ele não está aqui para te escantear e te lançar fora. A Bíblia diz que aquele que está na mão dele de maneira nenhuma, ele lança essa pessoa fora. Então assim, a Bíblia Sagrada é o único guia que pode te levar para a vida eterna. Se faz necessário ler. Você sabe que eu estava conversando com o irmão esse dia? E assim, nós tivemos uma conversa, e a conversa que nós tivemos foi em relação às pessoas não querer mais ler a palavra, estudar a palavra. É por isso que nós vemos hoje muito escândalo, nós vemos hoje muitas coisas que não deveriam acontecer no meio cristão. Por quê? Por falta de conhecimento. A própria Bíblia vai dizer que o povo perece por falta de conhecimento. Então é necessário a gente conhecer para a gente saber o caminho que a gente vamos trilhar.
né? Deus, Ele quer que você trilhe um bom caminho. Deus, Ele não quer que você se perca. Então se faz necessário você ler a palavra de Deus. E a palavra de Deus é algo glorioso para os nossos corações. É somente ela que pode nos conduzir à vida eterna. Então ela tem o seu valor como um guia, ela tem o seu valor como um alimento, ela tem o seu valor como bússola e como um livro, não é um livro qualquer. Eu quero que você entenda isto. A Bíblia Sagrada é mais do que um livro qualquer. É um livro que nos traz a vida eterna, né? Então, vale a pena a gente ler a palavra de Deus, vale a pena a gente estudar a palavra de Deus. E eu já quero dizer para você que se você tem um desejo no seu coração, irmão, se você tem um desejo no seu coração, irmã, corre atrás, estude, procura apresentar-te diante de Deus aprovado, que não há do que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Às vezes as pessoas falam assim, mas eu vou ficar quadrado se eu ficar lendo a Bíblia. Você não vai ficar quadrado, pelo contrário, irmão. Você vai ficar uma pessoa que tem o conhecimento necessário para sobreviver no meio cristão. Ninguém sobrevive no meio cristão sem a palavra. Então é necessário. E esta foi a aula de hoje. Terminei praticamente o primeiro módulo. E semana que vem eu vou começar o segundo. Eu acredito que vai ser mais benção ainda, porque semana que vem nós vamos entrar em alguns detalhes minuciosos. Então esta aula foi só o complemento, ou seja, o término da aula que tivemos passada. E se você não viu, eu vou deixar o link aqui em cima, em algum lugar aqui em cima. Você clica, né? Para você poder ir lá, assistir e aprender mais da palavra de Deus. Eu espero que você tenha gostado. Se você gostou, deixe seu like. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Porque assim você, além de ajudar o canal, você também aprende juntamente comigo e com outros que querem aprender a palavra de Deus. Então desde já eu quero pedir para que Deus te abençoe e que você fique na paz do Senhor Jesus Cristo. E até a próxima, em nome de Jesus. Amém.